Olá, boa noite. A gente vai falar um pouquinho da disciplina de literatura inglesa, né? E é uma disciplina para mim que é muito, assim, prazerosa, né? Não prazerosa pelo conteúdo somente, mas por tudo que o material, né? Por tudo que a literatura inglesa ela representa dentro de um contexto de literatura clássica, literatura mundial, né? Quer dizer, então quando a gente pensa em alguns autores como o próprio Shakespeare, né? São autores que são vistos, lidos e estudados no mundo inteiro. Então, quando a gente tem esse momento em que a gente faz estudos sobre a literatura inglesa, isso vai surgindo muitas outras informações que a gente às vezes não tinha pensado, não tinha refletido. Bom, vou aqui compartilhar o meu slide com vocês, né? Professora, Claro. só uma pergunta. Essa literatura inglesa é literatura inglesa geral ou ela é inglesa Inglaterra? Esse material nosso, ele tem literatura inglesa e norte-americana. Isso, Então, eu percebi isso. Só que, por exemplo, eu me pergunto assim, no semestre passado nós tivemos uma somente de literatura norte-americana. uhum, Não vai ser a mesma abordagem, né? Claro. não, os conteúdos eles são diferentes, né? Beleza, beleza, beleza. Eu me amarrei no e-book 1, eu me amarro em literatura. O que acontece que eu acho que o slide está aparecendo para vocês, né? Não sei se tá, porque eu não sei. Está sim. Uhum. Eu não sei fazer a visualização dos slides pelo Teams aqui. Eu estou na luta com o Teams. Eu gostava do Meeting, e aí falaram para a gente usar o Teams e eu estou nessa luta ainda. Bom, a abordagem é diferente. O que acontece? A literatura inglesa, ela automaticamente ela influencia a literatura norte-americana. Então, por isso que acaba trazendo essa abordagem da literatura norte-americana também. Quando a gente faz o estudo das literaturas, normalmente a gente faz um patamar que é um comparado, né? A literatura inglesa com a norte-americana, que vocês acabaram tendo em semestres diferentes. E aí a gente tem essa abordagem que ela acaba tendo essa comparação, porque muitas obras elas migram da literatura inglesa para a literatura norte-americana. E aí, então, só para a gente entender, quando a gente pensa em literatura brasileira, a nossa literatura brasileira, ela automaticamente ela se remete à literatura portuguesa. Tudo bem? E aí, imagina que a literatura norte-americana, ela também se remete à literatura inglesa. Então, a literatura inglesa acaba sendo a base para a norte-americana. Por isso Perfeito, que tem professor. algumas coisas que são tratadas assim, tranquilo, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho do nosso conteúdo, então. Bom, de praxe, né, gente? Lembrando que a estrutura da nossa disciplina, ela tem 4 atividades, na AO1 tem 4 atividades, cada atividade tem o valor de 1 ponto, máximo de 4 pontos. E na AO2, a avaliação final da disciplina, a nota máxima é de 6 pontos, somando tudo, 10, né? A CPA, por favor, não esqueçam de responder a CPA, não esqueçam. Gente, é aquele mote de todo semestre. Façam a CPA, façam a CPA, façam a CPA. Avalie o professor, né? Avalie a coordenação, avalie a instituição. Por quê? Porque isso vai nos auxiliando a melhorar a qualidade das aulas, melhorar, né, o atendimento da instituição. Então, isso implica em outras coisas, né, que não é falar assim, eu quero falar, eu vou ter que falar mal do professor. Não, fala bem também, a gente aceita que fale bem. Fale bem ou mal, fale, mas fale de mim, né, já diz aquela história. Então, por favor, não esqueçam de fazer a CPA, tá?
Falando um pouquinho do nosso plano de literatura inglesa, né, do curso da Letras. Então, o plano, a ementa da disciplina, a disciplina tem como propósito apresentar ao estudante os principais métodos de análise literária, bem como suas principais correntes, e a partir desses métodos, possibilitar a análise de obras do cânone literário da língua inglesa. Quer dizer, a gente está pensando aqui a língua inglesa como o precursor de toda a literatura inglesa, né? Então, às vezes até tem essa discussão, né? Ah, mas o que é da literatura inglesa, eu posso considerar o quê? Então, qualquer obra que tenha uso da língua inglesa faz parte da literatura inglesa, de modo a caracterizá-la em todas as suas nuances, tendências e nacionalidades. Então, isso é bem legal. A gente vai tratar um pouco sobre a questão da língua, do movimento da língua, as influências de língua e como isso também faz influência nas obras, né? Algumas histórias, né, que são criadas a partir dessas migrações linguísticas, como é que elas vão ocorrendo, isso é bem legal. Introduzir aí os objetivos macro da disciplina, né? Introduzir o estudante no universo da literatura inglesa, identificar os pontos fundamentais que permitem reconhecer as características gerais dos textos literários em língua inglesa e compreender o método de análise do texto literário em língua inglesa. Quando a gente faz esse estudo sobre a literatura e o estudo literário, a análise, ela sempre parte do mesmo princípio, né? Tanto é que tem um material que está sendo citado no e-book de vocês, que é um material que chama-se Análise Literária do professor Masson Moisés. Ele é o material básico para quem vai fazer qualquer tipo de análise literária, né? Então, ele é um estudioso que é bem referenciado em área, etc, etc. Então, o que acontece? Os pontos que ele vai trazendo é a base de qualquer estudo literário. Então, eu quero estudar a literatura alemã. Posso usar a mesma forma de análise. Eu quero estudar a literatura coreana. Posso usar a mesma análise. Por quê? Porque você tem um aspecto maior de obra, né? E que esse aspecto maior, ele vai tendo os desdobramentos literários dentro, né, daquela sociedade específica. Bom, e aí vamos falar um pouquinho do nosso material complementar. A gente, né, cada professor vai fazer a criação de um material complementar dentro da disciplina, e o meu material complementar que ficará disponível para vocês a gente vai fazer como se fosse um mapa mental. Eu gosto muito de mapas mentais para utilização em aula. E quando eu penso na literatura, é a primeira coisa que me vem. Então, eu gosto de fazer sempre aquele aspecto, né, que eu mostro ali o período histórico, o que aquele período histórico ele leva, questão social, histórica e social, e aí a gente pensando no desdobramento da literatura, porque tudo que acontece na sociedade, de alguma forma, ela se desdobra dentro das obras artísticas, literatura, arte, música, todas as representações artísticas, elas acabam tendo uma influência social, que é ou política, econômica, enfim, todos esses aspectos acabam entrando. Então, a gente vai trabalhar o organograma, e aí eu vou mostrar para vocês, a partir de uma determinada obra, um determinado conto, como é que vocês vão trabalhando essa análise literária em si, e como vocês podem criar o próprio organograma para trabalhar em aula. Eu sempre comento que a literatura inglesa, ela não é conteúdo didático para a sala de aula, né? Ela é conteúdo para nós. Entretanto, nada
dentro das legislações vigentes, elas falam assim, o professor de língua inglesa não pode trabalhar com a literatura inglesa. Nós podemos. E nós podemos trabalhar de formas diversificadas. Então, todas as ferramentas que eu uso para a literatura brasileira e literatura portuguesa, eu posso levar também para a questão da literatura inglesa dentro dos contextos escolares. Então, o que é legal pensar? Pensar nisso, né? Então, poxa, se existe essa obra, como é que eu posso abordar? Então, eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes, que é os contos do Edgar Allan Poe, né? E aí tem N contos, né? E por que eu gosto de trabalhar? Porque para o adolescente é muito mais legal trabalhar aquele período que é o período ultra romântico que a gente fala, né? Que é aquele período do gótico, do mórbido, do terror. E o Edgar Allan Poe, ele tem contos assim incríveis, incríveis para serem trabalhados em sala de aula. Então é muito legal pensar nisso. E aí a gente vai trabalhar, né? Eu vou trabalhar com vocês esse material complementar com o conto do Edgar Allan Poe, fazendo esse mapa mental, em como vocês podem auxiliar também o processo de língua e construção da língua para o estudante, né? Lembrando que a literatura, ela nos é uma ferramenta para quê? Para o ensino. Então, se ela é uma ferramenta de ensino, eu posso trabalhar a língua inglesa a partir de um, né, de um material em língua estrangeira, que não há problema nenhum, tá? Até semana que vem eu disponibilizo o material para vocês. Bom, vamos falar um pouco do nosso fórum de discussão. O nosso fórum de discussão, eu tenho tratado sobre a questão da produção, a gente vai refletir um pouco da produção literária feminina na literatura inglesa, então a gente tem que pensar que num determinado momento histórico e social mundo, né, a mulher ela era vista como um ser que ela não produzia, tá? Em que ela não tinha uma função social. Num determinado momento histórico, a mulher ela começa a sair dessa condição por ela mesma. E aí o que acontece? Ela começa a trazer também outros aspectos. Então, o que a gente vai refletir nesse fórum, né? Refletir sobre a questão da autoria feminina na Inglaterra do século XIX, e lembrando, século XIX, eu estou falando de 1901 até 2000. Isso é século XIX. Então, quer dizer, quantas coisas aconteceram nesse período que, de alguma forma, a representatividade dessa mulher enquanto na escrita, autoria, quanto personagem, houve a modificação, né? Eu sempre comento que, se a gente pensa do mais bobo, né, literatura mais boba, né, de comum, eu posso pensar na Rowling, né, com o Harry Potter. O que foi? O que é o boom do Harry Potter? O Harry Potter ele não é uma literatura, eu comento que ele não é um livro literário que é para criança. Tem que ter uma determinada idade. E a quem atende mais? Aos adultos. Né? Por quê? Porque existem muitas nuances. Então, é uma autoria feminina, é uma possível de discussão, né? Então, eu trago alguns aspectos para a gente pensar, né? A condição da mulher burguesa do século XIX, quem era essa mulher, e a produção literária dessa mulher do século XIX. Então, Rowling a gente está falando agora, né? É bem recente. E agora, o que veio antes da Rowling? Né? Quem são essas mulheres aí que, na verdade, desbravaram, né? Eu comento que existe um desbravamento dessa autoria feminina. Bom, e aí a gente fala agora um pouquinho da nossa questão dissertativa. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma inquietação, algum apontamento? Aqui falando. Pode perguntar, pode trazer alguma coisa a mais.
Tudo bem, professora. Quando você fala dessa mulher lá, né, daquela época, eu só lembro da Jane Austen. Jane Austen é maravilhosa, né? Os livros dela é maravilhoso. Tem Sim, assim. E é engraçado que a Jane Austen ela também traz personagens fortes. verdade. Sim, eu também sou muito fã. Então, assim, quando você vê você faz a leitura das obras da Jane Austen, você percebe que ela coloca muito do que é pessoal dela, né? Isso é, tem até a gente tem uma fala do Cândido que ele comenta isso, né? O quanto do pessoal do autor está naquela obra, Uhum. né? Então você percebe toda aquela questão de luta da mulher, né, daquele período, nas palavras nas personagens da Austen, né? Eu acho que isso é bem legal de observar. Eu gosto de pensando, né, nessas autoras, assim, eu gosto muito, uma autora que eu gosto da literatura brasileira é a Clarice Lispector. E a Clarice Lispector, ela é burguesa, né? Ela foi casada com um diplomata, ela era filha de ucranianos, né? Tem tudo isso. Ela viveu fora do país, então ela já tinha ela tinha um outro olhar em relação à escrita, né? E quando você pega tem uma entrevista, uma das últimas que ela fez, e ela comenta assim: eu não sei para quem que eu escrevo, eu não sei sobre o que eu escrevo, eu só escrevo. E o Cândido ele comenta que o autor ele tem que ter o distanciamento, entretanto, esse distanciamento às vezes não ocorre. E as obras da Austen a gente consegue perceber muito isso. Sim, É bem legal mesmo. Obrigada, viu, Ana? Que realmente a Austen é um. Ai, tem tantos livros legais. A gente só precisa ter tempo para ler, mas que tem. é Olha, verdade. Mas é aqueles livros para a vida toda, né? Que aí depois você relê com mais atenção. Eu acho, assim. eu ultimamente eu ando aquele consumidor literário, que é aquele consumidor literário de balcão, né? Que a gente fala, que é aquele que recebe pronto, né? Então aí você vai ver o filme, ver a série, aí depois você vê a crítica. Eu tenho automatizado, né? Um pouco. Porque chega um momento, principalmente quando a gente está fazendo essas análises, né, literárias, e que a obra a gente esmiuça tanto, mas tanto, que você acaba perdendo a essência, sabe? Então, mesmo quando a gente vai ler de novo, etc., você percebe que a cada leitura que você faz, você dá uma esmiuçada. Já viu aquela coisa que você está ensinando até dormindo? É mais ou menos nessa pegada, né? Então, eu comento que uma vez que a gente faz a primeira análise literária e a gente fica viciado, tudo que você lê de literatura, ou de mitologia, enfim, qualquer coisa que faça parte, né, dessa esfera da escrita social, nossa, você é analítico em tudo. Eu falei que perde até a graça. Então, ultimamente eu ando meio assim do consumo imediato. Ah, tem a série. Ah, tem a série. Ah, tem o filme. Tá, tem o filme. Tá bom. Porque eu sei que. Porque você vai esmiuçando. E aí tem a questão da decepção, né? Eu comento que a maior decepção que eu tive na vida foi o livro do Tolkien, Uhum. do Senhor dos Anéis, com o filme. E agora vai ter a série, né? Então eu já estou me preparando psicologicamente, porque então eu já fiz, porque de cada autor, né, da literatura inglesa e norte-americana, eu sempre leio de 3 a 4 livros ou um pouco mais. Do Tolkien eu fiz ainda a leitura da série, né? Então, quando eu fiz a leitura do Senhor dos Anéis, eu não fiz a leitura que o pessoal faz, que é aquela particionada. Eu fiz aquela leitura do calhamaço inteiro, né? Tipo assim, olha, sem açúcar, vai, né? Daquele jeito. E aí e o filme ele foi particionado. Então, o que que acontece? Quando você vai fazendo a comparação de obra,
Nossa, é muito triste. É muito triste. Então eu comento que eu tenho, eu vejo, e hoje eu vejo, né, alguns sofrimentos bem parecidos. Quem lê as HQs da Marvel e vê o filme da Marvel, né? A cinematografia, o quanto que a cinematografia ela tira determinados elementos que são elementos essenciais para o livro, né? Que você falou assim, eu passo mal quando eu vejo os filmes. Porque você perde, são coisas que elas acabam se perdendo, né? E para quem, então, para mim, o Vingadores lá, que foi o último, foi incrível. Para mim, foi incrível. Mas quem é fã da Marvel, de HQ, foi tenebroso. Né? Eu vi muitas críticas relacionadas. Hã? Foi muito. Quase todos eles. A gente, como a senhora falou, né, professor? Quando a gente gosta, a gente é fã. Eu sou fã de DC e Marvel, então as revistas todas eu lia quando eu era criança, leio ainda, e aí vou ver um filme e a gente vê, meu pai. O que aconteceu com esse personagem, né? Eu já vi muitas discussões assim. Não, pelo amor de Deus. Imagina, para mim, Vingadores, o filme, né, foi incrível, mas eu sou leiga, né? E eu coloco aqui, né, levanto a plaquinha, eu sou leiga. Eu tô vendo o filme, a cinematografia. E para mim foi incrível. Incrível a questão de enredo. Para quem, né, faz essa leitura do material original, foi tenebroso. É a mesma coisa quando eu faço eu vejo o livro, a leitura do livro original, e levo para a cinematografia. Então, Crepúsculo, para mim, ela dá nessa pegada também. Nossa, eu não consigo ver o filme. Por quê? Porque o livro é muito mais legal. Né? Então, são coisas que a cinematografia ela faz adaptações em que, é claro, a gente entende o porquê. Entretanto, esse porquê não é algo tão legal assim. Bom, voltando lá na nossa questão dissertativa, né? Então, na questão dissertativa, eu trago ali uma citação do Cândido, né? E eu faço o questionamento, né? Partindo da premissa de Cândido, é possível afirmar qual a importância social da literatura? Será que eu consigo afirmar, né? Considerar qual a importância social da literatura? A cultura e a história também estão implicadas nesse papel social na literatura inglesa? Como é que esse papel social, se existe, ele tem importância na literatura inglesa? De que forma? Né? Então, fica aí para vocês refletirem e discutirem sobre. Então, algumas obras, né? Sim, algumas, né, gente? Porque a gente não vai conseguir falar todas, é claro. Mas algumas aí que a gente sabe bem. William Shakespeare, Virginia Woolf, quem tiver oportunidade, debruça. Agatha Christie também é muito legal. Ela tem uma pegada assim que é meio de suspense e tal. Eu não sou muito fã, mas tem gente que gosta bastante. T.S. Eliot, Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas. Gente, muito legal. Quem tiver oportunidade de fazer, e eu tive um grupo de estudos num determinado momento em que a gente fez a leitura das adaptações, né? Então, das traduções e adaptações do livro da Alice no País das Maravilhas. Então, a gente pegou cerca de 4, né, livros diferentes com o mesmo título, Alice no País das Maravilhas, e fez a comparação dessas adaptações para a língua portuguesa. E aí a gente levou esse estudo, né, essa comparação, para a obra original, porque isso também é legal. Quando a gente pega uma obra que ela é traduzida, é como uma cinematografia. Pode ser que aquela obra que foi traduzida, ela tenha tido adaptações para a língua que está sendo traduzida, e aí ela perde alguma coisa.
Então, quem puder, tiver essa oportunidade de fazer essa brincadeira do Alice no País das Maravilhas, vocês vão perceber que, caracas, tem 1000 histórias da Alice no País das Maravilhas do mesmo original, que é do Lewis Carroll. Bem legal. Frankenstein, Mary Shelley, né? Então, assim, gente, Drácula, Frankenstein, esses autores mais antigos, assim, né? Que tem umas coisas mais, né? Enfim, tem umas histórias assim, eu sou apaixonada. Travers com a Mary Poppins, George Orwell com 1984, Orgulho e Preconceito, da Austen, Tempos Difíceis, do Dickens, tem outros livros do Dickens também que são bárbaros. Emily Bronte, tem Hamlet, Rowling, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um dos também incrível, né? E é engraçado quem viu quem vocês compararem as histórias do Sherlock Holmes com a série que foi criada no Netflix da Enola Holmes, é isso? Enola. Então, também, né? Como o Holmes ali, ele faz uma grande diferença. Stephen King, Ernest Hemingway, Jonathan Swift com As Viagens de Gulliver e Daniel Defoe com Robinson Crusoe, né? Tem outros aí nessa lista enorme. E aí eu comento que um dos livros que mais tem, assim, adaptações e tudo, né? E modificações das épocas é o livro do Romeu e Julieta. É um dos livros que mais tem adaptações e recriações da história original, tá? Cinematografia, teatro, enfim, é o grande patamar, assim, né? Ele passa por todos. E o que eu acho bem legal é que Shakespeare, ele é conhecido independente de qual for a literatura, né? Então isso também é bem legal da gente pensar. Bom, pensando um pouquinho no cânone literário, o que é o cânone literário, né? Uma obra no qual ela tem uma determinada representação social no momento histórico social que ela foi criada, e isso acaba reverberando por outros tempos. E aí, essa obra, ela se torna atemporal. Por que ela é atemporal? Porque ela acaba reproduzindo a mesma questão social, independente do momento social em que vivemos. Então, quando eu penso lá a questão do acho que Romeu e Julieta hoje é que eu não ando muito romântica, né? Eu ando muito mais realidade. Então, Hamlet, que traz essa questão do preconceito, da questão do poder. Então, isso acaba tornando uma obra atemporal. E ela se torna um cânone literário. Como é que eu faço referência se uma obra ela é um cânone, né? A partir do momento da quantidade de estudos que tem referente àquela obra. E principalmente quando ela é muito referenciada, muito citada. Então, quando a gente faz um olhar sobre as obras, né, que são dos principais vestibulares existentes, né, que normalmente as escolas, as aulas de língua portuguesa, elas acabam se baseando nisso, a escolha desses livros são cânones literários, né? Alguém já estudou e alguém trouxe que aquela obra ela é importante, tá? A análise literária, e aí entra, né, um pedacinho aí dos estudos que é do professor Masson Moisés, que é o estudo do texto literário demanda um olhar a várias camadas do texto, ou seja, faz-se necessário realizar uma análise literária a fim de compreender a obra com os sentidos que ela veicula, suas temáticas e sua história. E aí entra o que eu comentei com vocês um pouquinho antes, né? Então, a partir do momento que você faz a primeira análise sobre uma obra literária, você acaba reproduzindo essa análise em outras obras literárias.
E você acaba tendo um olhar que foge do enredo, né? Você acaba tendo um olhar técnico. E às vezes a história ela perde sentido, né? Não assim, sentido que perdeu a graça, não é isso. Mas você acaba tendo sempre essa ferramenta como uma ferramenta de trabalho mesmo, a nossa ferramenta de trabalho, a análise do texto literário, né? E observando, então, automaticamente você acaba levando para contexto histórico social, automaticamente você já compara aquela obra com outros autores de época, automaticamente você compara qual a base daquele autor para outros autores, porque na literatura nada se cria, tudo já está criado, né? Alguém criou em algum momento. Então tudo se copia, a gente comenta que a literatura não tem nada novo, é tudo copiado, né? Então, se é tudo copiado, da onde que está vindo isso? Então, você acaba tendo esse olhar em que você vai buscando em outras obras as determinadas referências que aquele autor ele acabou utilizando. Então, isso é análise literária. Então, às vezes a gente fica muito preso à análise literária daquela, o autor, o período histórico, o período social e o enredo, né? Aí a gente faz a leitura de obra, o enredo, o narrador, o personagem, é mais. O tempo, né? A gente faz o espaço, é mais. Porque essa obra, ela acaba atendendo outras, né? Outras esferas, outros núcleos, e que de alguma forma está implícito no texto. Então, vocês já devem ter acontecido isso, né? Tá fazendo a leitura de um texto e você fala assim, nossa, eu já li essa referência aqui dessa obra em outro lugar. E aí você vai buscar, você acaba achando num outro autor a mesma referência, né? Isso dentro da literatura. Então, o plágio, né? A gente fala que o plágio ele existe de formas diferentes dentro da literatura, entretanto, ela existe. Quando a gente faz o olhar, vamos supor, qual que foi a... Deixa eu pensar aqui, qual que foi a última... Gente, eu vi uma série da Amazon, que eu não vou lembrar o nome para variar, em que ela faz a referência aos deuses gregos. Que aí tem Zeus, aí é de... Bom, enfim. E aí por que eu entrei nesse assunto? A série, ela trata de uma menina que provavelmente ela que vai ser a grande propiciadora de salvação da história dos deuses gregos, né? E aí, de alguma forma, os deuses devem, né, a ela, só que ela, como ela é uma mortal, ela é uma criança, e ela não tem, né, esse respeito os deuses não têm respeito a ela, mas ela tem a importância social. E aí é engraçado que a gente sabe que os deuses, né, nórdicos e de Grécia, Roma, etc., são deuses que teoricamente são deuses mortos, né, numa história teoricamente morta. Não estou morta assim, mas de alguma forma assim, porque ninguém mais faz culto a, tirando alguns raros doidos por aí. E aí o que acontece? Essa referência de a retomada dos deuses, né, nórdicos, que é Zeus e toda Hércules e assim vai, existe também uma referência dessa retomada dentro daquele American Gods. Acho que é isso. Se não for, me corrijam. Então, o que acontece? Você vai percebendo que... E por isso que eu falo que eu falo que a análise ela é legal pra caramba, mas você fica tão viciado que você começa a analisar tudo que você tem que faz referência à parte de representação de algo. E aí você vai começando a comparar com outras coisas, né? Bom, então
num texto, eu tenho o texto que ele é literário ou não literário, no literário eu tenho a prosa e o verso, na prosa eu tenho o lírico, o dramático, o narrativo, o romance, o conto, a novela fazem parte do narrativo, também tem o conto, as fábulas e as lendas. Nos contos eu tenho o histórico, o fantástico e o policial. No literário diverso eu tenho o lírico e o dramático, eu tenho o narrativo, que leva a epopeia, e o poema de cordel e o poema heróico. E no não literário eu tenho casos, piadas e notícias, né? Então aqui tem um mapa mental, um pouquinho desse esquemão do que é o texto e no que ele se desdobra dentro dos nossos estudos de gênero. Então, quando eu penso do texto literário, né, o texto literário, eu tenho lá elementos que são imprescindíveis, então, objetivos de leitura e o objetivo de estudo. E a quem privilegia? A quem serve aquilo? Né? E aí são necessários conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias. Para quê? Para fazer um bom leitor de literatura. Então, observando análise de gênero de texto, recursos de expressão, recriação da realidade, das figuras autor-narrador, personagem, interpretação de analogias, comparações, metáforas, identificações de recursos estilísticos e poéticos. Então, a Magda Soares ela faz um referencialzão sobre o texto literário. Laraia comenta aqui que a cultura condiciona a visão do mundo do homem. Por essa razão, a literatura participa da formação de crenças, ideais e visões de mundo e também é formada por esse conjunto de crenças. Nesse sentido, a literatura de língua inglesa possui diversas nuances em temas referentes aos países onde é produzida e ao contexto sócio-histórico em que está inserida. E pensando na literatura inglesa, eu gosto daqui, né? Primeira parte aí, quem, né, na Netflix tem uma série aí que é os Vikings, né? E aí quando a gente pensa na formação da língua inglesa, que é o idioma que é a união da língua de anglos e saxões e essa questão de desbravar o mundo, que é, né, expulsando os bretões, unindo línguas, culturas, etc. Então e aí você tem a união da língua celta, o latim, o francês e dessas culturas. Tem um episódio dos Vikings, já dando spoiler, mas não é um spoiler, né? Tá lá para quem quiser assistir. Mas tem um episódio específico que o personagem principal, que é esse aqui que eu não vou lembrar o nome, porque a professora nunca lembra o nome de nada, ele chega numa biblioteca e ele começa a perguntar da história que está sendo narrada ali. Porque ele é uma pessoa que ele não é culto, né? Ele não teve o aprendizado de língua. E aí o que acontece? Ele pergunta. Quando ele pergunta, ele puxa para ele aquela narrativa e ele pergunta como é que ele vai entrar dentro daquela história. Então você começa a ter uma mistura dessas culturas nesse momento, né? E a literatura inglesa ela vai trazendo essas misturas e essas misturas elas vão sendo representadas em obra. E aí a gente já falou em algum momento aí dos nossos estudos, a gente tem percepção de 3 línguas inglesas na sua trajetória histórica, né? O Old English, o Middle English e o Modern English, que é a construção dessa língua inglesa que nós temos atual, né? No Old English, o inglês arcaico e o anglo-saxão, no Middle English, o inglês médio, né? Entre os séculos 11 e 16, e o Modern English, que é o moderno que é a partir do século 16 e que é utilizado até hoje. Entretanto, eu ainda acho que a gente tem um contemporâneo aí. E pensando na literatura norte-americana, então a gente começa a trazer outros autores, né? Melville com Moby Dick, A Letra Escarlate, do Hawthorne. Quem não viu esse livro, não leu, não viu o filme, veja. Os contos do Edgar Allan Poe, né? Emily Dickinson, Walt Whitman,
Tom Sawyer com o Mark Twain, então, fazem parte dessa escrita que é inovadora, que tem uma crítica social forte, e apesar de ela ter uma característica de entretenimento, ela começa a demonstrar determinados aspectos históricos e sociais, e são críticas, né? Então, quando eu vou ler o Edgar Allan Poe, importantíssimo eu ler o Edgar Allan Poe pensando no qual é a crítica social que ele está fazendo, porque todo conto do Edgar Allan Poe, de horror, ele tem uma determinada crítica social, bem legal, né? Grande Gatsby, com Fitzgerald, o Velho Mar, com Ernest Hemingway, o Apanhador de Campo de Centeio, do Salinger, e o cara aí que é um dos, né, mais da parte do dramático e épico, né, pensando no texto épico, que é o Beowulf, né, que foi aí já reproduzido em vários jogos, né? Isso que é bem legal também observar. E aí fica o William Shakespeare com Romeu e Julieta, Otelo, Macbeth, Hamlet, Sonho de uma Noite de Verão, A Megera Domada, Muito Barulho por Nada, Ricardo II, Ricardo III, e assim vai, né? Então, Shakespeare tem uma gama, e a história do Shakespeare também, como ele produzia também, é algo bem legal de se perceber. A gente vai acabar falando em alguma das aulas aí, eu vou falar um pouco mais sobre o Shakespeare, e aí eu vou fazer uma comparação com outros autores também, que é bem legal de pensar nesse momento histórico que eles vivenciavam e como é a complexidade de trabalhar determinadas críticas sociais em determinados momentos históricos. Gente, falei pra caramba, né? Desculpa. A professora queria ser melhor, mas ela não consegue falar menos. Então, fica aqui minha gratidão por esse momento, dúvida, inquietação. Parei de compartilhar. Foi ótimo, professora. Valeu, arrasou, valeu, obrigadão. Foi show a aula. Obrigada, viu, gente? Agradeço a participação de vocês. A gente se vê na próxima aula. E até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Flávia, Gustavo, Ingrid. É isso, gente. Até mais. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.